Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui do canal Santista de Sampa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, assiste o vídeo até o final. Fala um pouquinho de seleção brasileira, né? Já que o Santos está nesse período de férias. Na verdade, todos os clubes estão nesse período de férias aí forçado por causa da Copa do Mundo. Então, falar um pouquinho do que foi esse jogo, do que foi essa estreia, né, melancólica, vamos dizer assim, pelo resultado de 1-1, mas nada tão preocupante quanto o fator torcida, né? A torcida parece que já desistiu, a torcida parece que já abandonou a seleção porque não ganhou o primeiro jogo, não deu show no primeiro jogo. E o que me assustou um pouco, porque a gente é santista, a gente sabe como é. A gente sabe que o começo do jogo é triste, o começo do jogo a gente sempre toma gol e a gente sempre corre atrás, e foi exatamente assim que aconteceu com a seleção, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? O Santos sempre acontece isso e a gente viu isso na seleção, então o que me deixou um pouco espantado é a reação da torcida, na verdade. Que o Brasil já não vai ser campeão, que o Brasil já não vai fazer uma boa Copa, que o Brasil já vai sair, que o time nunca deveria ter ido, independente de o Neymar tá ou não, uh, essa seleção não vai jogar. E, gente, foi só o primeiro jogo, né? A estreia de uma Copa do Mundo. Tem seleção, por exemplo, a Alemanha meteu 7-1 no Curaçao. Tem seleção que jogou bem, tem seleção que jogou mal. O Japão, né, fez um bom jogo, foi para cima, né? Conseguiu um empate no final. O próprio Catar conseguiu um empate ali no último lance. Então, né, a gente vê algumas seleções tendo alguma dificuldade na Copa do Mundo. A gente vê outras seleções ali fazendo o que precisa ser feito e a gente tem a nossa seleção. A nossa seleção, ela, pelo menos nesse primeiro jogo, tá? Jogou igual o Santos, né? Defesa lá atrás, o ataque lá na frente, o meio um buraco do tamanho do mundo. Né? A bola não passava direito pelo meio de campo, tinha muito espaço entre os setores. Né? A gente dependia muito da individualidade de um ou outro jogador, né? Que aconteceu com o Vinícius Júnior, o próprio gol dele, o próprio gol da seleção foi uma individualidade, né? Onde ele pega a bola, conseguiu se livrar ali do marcador, chutar e fazer o gol. Então, e o Brasil não fez mais do que isso, né? Foi basicamente isso que o Brasil fez. Teve alguma chance, uma ali, outra aqui, mas não teve nada mais do que isso. O Brasil meio que se perdeu, o Brasil meio que não conseguiu se impor, né? Diante ali do seu adversário, o Marrocos, que é um bom time, né? Começo do jogo ali pressionou o Brasil. O gol do Marrocos foi um belo gol também por cobertura. Fala, o Alisson falhou, cara, poderia estar quem for ali, não pegava aquela bola, não foi por cobertura, ele poderia ter saído antes, poderia ter antecipado, poderia ter ficado no gol, né? Aquele negócio, se fizesse aquilo, se fizesse aquilo, se não existe, e a gente vê isso a todo momento. Então me preocupou um pouco ali a reação da torcida, por mais que o time, sim, não tenha jogado um bom futebol, por mais que o Ancelotti, sim, não tenha colocado o Ender, que acho que seria a maior esperança de gol, esperança de reação do Brasil nesse jogo, por mais que ele não tenha feito nada disso, por mais que o Casimiro tenha sido um dos piores jogadores do Brasil em campo, eu acho que ainda tem espaço para melhorar. A gente precisa acreditar, claro que torcer a gente nunca vai deixar de torcer, mas a gente precisa acreditar mais no time, a gente precisa acreditar mais que essa seleção vai conseguir algo mais, algo maior nessa Copa. O Neymar ainda está se recuperando, então para nós santistas é basicamente uma esperança a mais, né, que o Neymar entre e resolva, como ele faz no Santos, né? A gente tem essa esperança no time do Santos que ele vai entrar e vai resolver, vai fazer, vai acontecer. Então a gente precisa torcer para que isso aconteça também na seleção brasileira com os caras que estão lá. E o Ancelotti precisa entender que ele tem no banco um Endrick que, quando entra, ele tá, não digo resolvendo, mas botando o jogo debaixo do braço e fazendo o jogo acontecer. Então, para a torcida, um recado que eu deixo é vamos acreditar um pouquinho mais. Só acreditar, só a torcida não vai ganhar jogo, mas é uma força a mais que eles vão ter. Acho que já ficar falando que já poderia ter saído da Copa, já isso, já aquilo, não é legal. Acho que um pouco de torcida um pouco mais do que a gente torce, e acho que essa seleção merece. Não são os melhores jogadores, não são os melhores, não são os jogadores que nós queríamos para essa seleção, mas são os jogadores que estão lá. Então é para esse time que a gente vai torcer, beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, se não, deixa pelo menos o like aí, fechou? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!